maior prazer estar aqui com vocês. Sejam muitíssimo bem-vindos à nossa última aula de 2023, a aula pós-Revoada Fortuna, nossa primeira confraternização de fim de ano com alunas, amigas, parceiras, familiares. Então, tô muito feliz, tô com o coração quentinho. Era um grande sonho e quando aconteceu foi talvez até melhor do que eu imaginei que seria. Então, muito obrigada a todas vocês que estiveram ontem com a gente. Uma hora de estudo é uma falha, é uma coisa ilusória, uma atitude ilusória, porque não existe uma hora de estudo. Ou tu tem uma aula que tem uma duração, ou tu tem a tarefa leitura, a tarefa, estudo de modo geral, e tu vai fazer o que fizer sentido pra ti, assim, dessa forma. Agora, 1 hora de 30 minutos de não funciona tão bem assim, a não ser que a gente estiver falando de uma atividade física aeróbica que for estar contando ali, porque nem para musculação isso funciona. A gente sabe que o tempo, que contar tarefas por tempo é uma atitude improdutiva e que dificulta a nossa organização. Quando eu tenho na minha ferramenta de planejamento as minhas tarefas e os meus agendamentos separados, eu também tenho mais facilidade para fazer o meu planejamento descritivo, que vai aparecer mais para frente. Mas simplificação de tarefas é uma ferramenta de planejamento que nos ajuda a entender o conceito de microtarefas. Ela nos ajuda também a não procrastinar ou nos sobrecarregarmos com tarefas que parecem simples, mas são muito mais complexas. Especialmente, como eu falei na aula da semana passada, a enxergar os gargalos. Eu entendo que essa tarefa aqui, ela é muito mais, tem muitas microtarefas envolvidas. E dessas microtarefas eu preciso de confirmações, de revisões, de outras pessoas envolvidas. Então eu enxergo todas as microtarefas ali dentro e aí eu consigo entender verdadeiramente o todo e saber realmente se eu dou conta de fazer isso no prazo que eu estipulei, se eu preciso de algum outro suporte, ou se eu tenho todas as ferramentas que eu preciso. Então, vamos olhar para este problema e vamos resolvê-lo. Não, quando a gente gera soluções, a gente fica como se fosse com um portfólio de soluções, sabe? E aí a gente vai gerenciando elas. Da outra vez que aconteceu algo parecido, eu fiz isso, vamos já testar. Então, assim, é como se eu já tivesse sempre uma peça para encaixar em cada situação e eu acabo economizando tempo. E isso nada mais é do que a curva de aprendizado. Eu entendo que se eu passei por essa situação e eu gerei uma solução para ela, eu posso replicar essa situação, essa solução. Eu não preciso ficar fazendo tudo do zero de novo. Dentro da gestão de projetos, nós temos uma ferramenta chamada Work in Progress, que é simplificada para WIP, que significa trabalho em progresso, obviamente, né? Mas tem uma coisa muito importante aí, que é a quantidade de coisas que a gente consegue fazer ao mesmo tempo. Nos métodos ágeis, nós temos o Kanban. Todo mundo já viu um quadro de Kanban alguma vez, que se separa em a fazer, fazendo e feito, de forma bem simplificada. Claro que nós podemos ter mais colunas conforme as etapas do projeto. Dentro do Work in Progress, o que a gente entende? Que se eu tenho, por exemplo, muitos post-its aqui no a fazer, significa que esse aqui é o meu limite. E isso está relacionado com o quê? Com o planejamento descritivo, que é entender que daqui não passa. Então, vamos supor que outro membro do meu time tá olhando ali o meu mural e tá vendo que eu já tô no limite do meu WIP, ele não vai me passar mais outra coisa agora, porque ele sabe que eu não vou terminar, ele vai esperar. E aí, em vez de fazer algo que passaria pra mim, ele vai fazer outra coisa que passaria pra outra pessoa que não tá com seu WIP cheio. Então, isso a gente precisa saber sobre nós mesmos. Qual é o meu limite de tarefas por dia? Qual é o meu limite de agendamentos por dia? Lá no planejamento descritivo a gente descobre a média e aí descobre o que realmente consegue fazer. Porque no planejamento descritivo, e a gente tem uma aula sobre isso, vocês também vão listar as coisas que a gente não conseguiu fazer, para saber exatamente quais são as coisas que estão sendo deixadas para depois. Eu quero trazer um pouquinho mais sobre o estudo e sobre a leitura no ano que vem, e eu quero trazer outros especialistas para me ajudarem nisso também. Então, 2024 vai ser um ano em que a gente vai ter mais especialistas aqui na comunidade. Até porque eu já tô cansada de ficar falando sozinha. Então, depois nós temos as estratégias conforme os objetivos. Então, eu preciso de videoaula ou eu preciso de livros? Ou eu preciso de práticas?
ou eu preciso de audiobooks, do que eu preciso? De podcasts, né? Então, eu vou definir como vai ser feito o meu estudo com base no meu estilo de aprendizagem e no meu objetivo, que é bem legal. E, é claro, a autogestão, nós temos uma aula exatamente com esse nome. A gente não pode mais cair nessa história de ficar fazendo só o que o cliente pede, o que o fornecedor pede, o que o parceiro pede, o que o marido pede, o que o filho pede. Não, a gente tem que fazer o que a gente sabe que é importante. E a gente precisa gerir o nosso próprio trabalho. E eu tô muito orgulhosa de como a nossa comunidade cresceu nesse ano e de como eu sei que ela vai crescer em 2024 e vai seguir crescendo através de vocês, que são braços fundamentais, que aplicam isso nas vidas de vocês e melhoram os negócios de vocês e atendem melhor os clientes de vocês, que ficam fascinados pelo trabalho de vocês e querem saber como vocês fazem o que vocês fazem. E aí vocês podem bater no peito e dizer: eu estudo toda semana, eu progrido, eu vou atrás, eu penso diferente, eu faço além do óbvio e eu vou lá e eu progrido e eu tenho resultado. Então, se a rotina de vocês for gostosa, vivendo em prol do progresso dos projetos, vocês vão ter esses resultados. E aí vai ser muito gostoso. E aí, a vida acontecendo é uma coisa boa. Curta as festas final de ano. Não dá pra gente ficar sempre só esperando a próxima parada, a próxima parada, a próxima parada. Não, a gente precisa curtir onde a gente tá. E eu quero que vocês assistam essa aula pra curtir onde vocês estão. Viu que eu falei que a voz ia melhorando durante a aula? Meus benzinhos, muito obrigada por ontem, muito obrigada por hoje, muito obrigada por esse ano maravilhoso. Nos vemos na sexta-feira para encerrar. Vejo vocês de novo em aula semanal só no dia 9 de janeiro. Curtam as festas, estou aceitando presentes. Até mais, meus produtivos. Tenham uma excelente semana, um excelente final de ano, um excelente Natal, excelente tudo. E vamos tocar ficha em 2024, porque a gente pode tudo. A rotina é a vida.